Então, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até o 9. Abra 1 Coríntios 3, 1 ao 9. Encontraram aí? Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, 3, 1 ao 9. Quem encontrou, diga, eu encontrei. Teve gente que não falou, então vou esperar. Encontraram? Quem encontrou, diga, eu encontrei. Diz assim, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são... Nossa, irmão, o que eles são ainda? Ainda são o quê? Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez o quê? De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o quê? O que planta e o que rega tem só um propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. O que nós somos? Cooperadores de Deus. Vocês são o quê? E... Amém. Feche a sua Bíblia. Por favor, feche a Bíblia, para não perder a atenção da mensagem. Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Amém. Eu queria conversar um tema com vocês nesta manhã. Na verdade, eu queria trazer um ensino usando este texto aqui, nesta manhã. Se por acaso você fala, pastor, esta palavra não é para mim, eu não creio, porque Deus sempre fala conosco, amém? Amém. Aí você recebe ela, para de repente poder ministrar para alguém, ensinar alguém aquilo que você vai aprender aqui nesta manhã. Você pode dizer amém para isso? Amém. Você pode dizer para mim, eu não vou dormir? Eu vou prestar atenção? Não, irmão, diga, eu vou prestar atenção. Vou prestar atenção. Que medo que me deu agora. O que lemos mostra que foi uma exortação do apóstolo Paulo à igreja, esta igreja chamada de Coríntios. E a ideia era mostrar a imaturidade daqueles irmãos. E para mostrar, preste atenção, e para mostrar a imaturidade daqueles irmãos, ele usa uma linguagem de figura, uma linguagem figurada. Veja, que ele, apesar de estar falando com adultos, a expressão usada são crianças. Qual que é a expressão usada? Criança. Para falar sobre a delicadeza que eles precisavam ser tratados, ele usa aí a expressão leite. Qual que é a expressão que ele usa? Leite. E não é leite, porque não termina com um i, é leite. Diga leite. Leite. Diga leite quente, leite. Que dá dor de dente. Diga leite, diga o que você quiser. Mas é uma expressão figurada que ele está usando, porque ele não pôde tratar, né? Os irmãos estavam muito cheios de mimimi, então ele não pôde tratar. Ele fala, não pude trazer um alimento sólido, trouxe para você aí um leitinho. Para falar sobre a palavra de Deus, aí a expressão é a que eu já citei. Ele fala sobre alimento sólido, alimento sólido. Claro que ele não está falando de arroz e feijão, não está falando de uma polenta com carne moída. Quem gosta de polenta com carne moída, que levanta a mão. Pois é, nunca me convidaram para comer na casa de vocês. Mas
né, está usando aí uma expressão figurada, que é o alimento sólido. Fato é, meu amado, meu querido irmão, que o apóstolo está tratando os irmãos daquela igreja como crianças espirituais. Gente que não cresceu na sua vida espiritual. Pessoas que, apesar de estarem numa igreja, servindo ao Senhor, eles não amadureceram. Escute, o tratamento de Paulo não pôde se dar com gente madura espiritualmente falando. Mas ele teve que tratar com crianças espirituais. E sabe, irmão, analisando aí o texto, pensando, me veio à mente que muitos em nossos dias, se fossem receber a mensagem de Paulo, talvez seriam tratados também como crianças espirituais. Mas isso não é o seu caso. Amém. Levanta a mão e diga, não é o meu caso. Mas muitos por aí, que se fossem receber uma carta do jeito que a igreja de Corinto recebeu, eles também, talvez, teriam que ser tratados como crianças. Sabe por quê? Porque suas práticas, sua forma de viver a vida cristã, porque a forma de se relacionar, às vezes, dentro de uma igreja, é uma forma totalmente infantil, espiritualmente falando. E com certeza, para algumas pessoas dentro das igrejas, ao invés de se dirigir a adultos espirituais, ele o faria como a uma, olhe para mim, ele o faria como a uma creche. Repita essa palavra, creche. Não, irmão, mais forte, creche. Creche. Tem dúvida que a gente vê isso? Nós sabemos disso. Tem gente, escute, tem alguns grupos de pessoas dentro da igreja que eles se portam como crianças dentro de uma creche. Nesta manhã, desafiando você a uma autoavaliação, eu quero fazer a perguntar, somos uma igreja madura ou uma creche? Qual que é a pergunta? Igreja madura ou uma creche? E aí, eu quero trazer para você, né, tentando responder a esta pergunta, igreja madura ou creche? Se igreja madura, baseado no texto que nós lemos, a contribuição que você dá é para a unidade. Se creche, as tuas atitudes ou as atitudes daqueles que participam da creche são para causar divisão. De novo, se igreja madura, a contribuição é para a unidade. Se creche, é para causar divisão. Amado e meu querido irmão, você que sofreu ontem com aquele joguinho, eu acho que não tem Uruguai aqui, sabe que tem? Que joguinho ruim. Escute isso. Paulo fala abertamente que naquela igreja havia lá um fã-clube. Ou seja, eles estavam divididos pela preferência, pelo gosto. Uns diziam, se diziam seguidores de Paulo, e outros se diziam seguidores de Apolo, dois líderes daquela época. Ou seja, uns diziam, eu sou de Paulo, e outro de Apolo. E nós sabemos que havia uma diferença entre esses dois homens, e essa diferença, escute, ao invés de contribuir para a bênção, certamente contribuiu para que aqueles crentes daquela igreja se dividissem. Apolo, e nós não temos tempo aqui para detalhes, mas Apolo, certamente um homem eloquente, culto, o que provavelmente atraiu naquele grupo de irmãos, um público mais elitizado, um público mais intelectual. Paulo, escute, preste atenção, Paulo, um homem profundo na palavra,
com grande revelação, com grande conhecimento. Mas Paulo não era um homem eloquente, não tinha muita eloquência, e não tinha muita preocupação com a aparência física, e não tinha preocupação com o visual. Então veja, nós temos dois tipos de pessoas aí, que estavam naquela igreja, que lideravam aquela igreja. Aliás, que alguns dizem que Paulo era feio. Pastor, você que fez a tese, alguns dizem que Paulo era feio. Feio, não importa. Fato é, ele era baixinho, careca, segundo os estudiosos, né? Fato é que, não é por isso que ele era feio, irmãos, cuidado, senão... E agora gravando, eu posso entrar em problema, pelo amor de Deus. Corta essa parte aí. Escute, fato é... E quem sou eu para falar de baixinho, né, irmão? Aí nós começa a fluir já. Escute. Eu me lembro de uma vez que estava pregando aqui, surgiu um assunto engraçado como este, e me deu um ataque de riso. Eu falei, agora, como é que eu vou continuar pregando? Comecei a rir aí, tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas fato é que a igreja se dividiu, se esquecendo daquilo que era essencial. E Paulo, então, de forma enfática, diz que o mais importante é Deus, porque é Ele que dá o crescimento. Meu amado, meu querido irmão, escute, um crente maduro, ele luta pela unidade. Um crente infantil alimenta a polêmica. Um crente maduro está focado naquilo que une. Um crente infantil foca no que divide, no que tem potencial para desestabilizar, para causar atritos, para causar contenda, para causar briga. E é o que nós vemos aqui na igreja de Coríntios. Gente que, ao invés de lutar pela unidade, estava alimentando aquelas coisas polêmicas, aqueles temas que causavam divisão. Então, amado, meu querido irmão, por vezes o crescimento não acontece porque, ao invés de estarmos focados e centralizados em Deus e naquilo que Ele pode fazer, na unidade, estamos focados no que são os nossos caprichos. Ao invés da ênfase ser no que Deus quer, a ênfase para muitos está naquilo que é bom para si próprio. Quem entendeu a palavra até aqui, levanta a mão direita, diga, estou acordado e entendendo. Diga, acordado e entendendo. Escute, pensando aí nessa questão da polêmica desta igreja, claro que o que eu vou falar aqui, né, não aplica de uma maneira geral, não aplica aqui nessa igreja. Eu pude ver isso na semana que passou, no final de semana, aliás, durante esses 30 anos tenho visto isso. Mas veja, pensando nessa questão aqui, vivelmente que um pastor dificilmente recebe alguém no gabinete para se colocar à disposição para servir, para se pôr à disposição na solução de problemas. Eu lidado com os colegas pastores, 20 e tantos anos aí, e eu tenho observado que dificilmente alguém vai no escritório do pastor e vai lá e fala, pastor, eu estou aqui porque eu quero servir, quero trabalhar. E aqui hoje para dizer para o senhor que eu quero trabalhar. Dificilmente, claro, não aplica para nós aqui, mas você vê alguém procurando um pastor com uma estratégia de crescimento, se colocando à disposição para se envolver. Pastor, eu quero ver a igreja crescer, estou aqui porque eu tenho uma ideia para nós ganhar alma para Jesus, para a gente fazer esta igreja crescer. Mas a procura, na maioria das vezes, é para reclamação. E a reclamação no meio do povo de Deus, por vezes, tem sido intensa. Levanta a mão direita e diga, não aqui. Não aqui. Meus irmãos, escute isso. Nós precisamos lutar por aquilo que nos une.
Preste atenção, o que nos une é mais forte do que nos divide. Preste atenção, o que temos em comum espiritualmente é mais importante do que as nossas diferenças. Então, irmãos, escute, lute pela unidade. Se você é um crente maduro, se você é um crente adulto espiritual, se você cresceu em Deus, em Cristo, escute, o que você tem que fazer é lutar pela unidade. O diabo não precisa de ajuda, irmão. Deixa que ele faça o seu papel sozinho. E você, como um crente maduro, se propõe a lutar para que a igreja sempre permaneça em unidade e cresça conforme o projeto de Deus para ela. Amém. É isso que nós temos que fazer. Então veja, estou pregando para uma igreja madura ou para uma creche? Madura. Que medo que me deu. Estou pregando para a creche ou para uma igreja madura? Irmão, se você é um crente maduro espiritual, você não repete isso que eles fizeram aqui na igreja de Coríntios. O que você faz é esquecer as diferenças, esquecer o teu gosto e concentrar naquilo que Deus quer, naquilo que o projeto de Deus para a igreja. Se existe uma coisa que eu e você precisamos fazer, é lutar pela unidade da igreja. E permitir que ela cresça conforme o projeto de Deus para ela. Quem entendeu esta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. A pergunta é, igreja madura ou creche? Escute, se igreja madura, baseada aqui neste texto, o investimento que é feito é no espiritual. Se é uma creche, crente imaturo, o investimento é naquilo que é carnal. Paulo faz aqui alusão ao ensino bíblico, que você vê lá no Novo Testamento, que são crentes carnais e espirituais. Nós sabemos que existe uma divisão, né, que o próprio apóstolo fala, o homem natural. O homem natural é o ímpio, que não conhece a Deus, que não recebeu Jesus. Mas depois você vê que há uma divisão. Essa divisão está dentro da igreja, que são os crentes espirituais, os crentes? Crentes espirituais, crente? Nossa, irmão. Crentes espirituais e crente? Carnais. O que fica claro é que dentro da igreja existem esses dois tipos de crente. Um crente carnal e um crente? Quem são os carnais? São os que conforme o seu próprio ensino, o ensino de Paulo, andam segundo a carne, satisfazendo aquilo que são os seus desejos carnais. Quem são os espirituais? Os crentes espirituais são aqueles que estão empenhados na busca de Deus e nas questões espirituais. E aí, claro, falei para você que era um ensino, Paulo ensina em Gálatas sobre o fruto do Espírito e os frutos da carne. Os espirituais estão interessados em produzir, se esforçando para produzir os frutos Dormiu. Os espirituais estão se esforçando para produzir o quê? Os frutos do Espírito. Nós vamos dividir aqui. Aqui, ó. Vou te ensinar como é que fala aqui do lado direito. Ó. Os crentes espirituais estão empenhados em produzir frutos do Espírito. Vocês estão mal, hein? Meio. Os crentes espirituais estão empenhados em produzir os frutos do Espírito. Não vou deixar eles falar, não, irmão. Os crentes espirituais estão empenhados em produzir os frutos do Espírito. Não dá para competir com eles, não. E para identificar uma autoavaliação, vale conhecer os frutos e ver os quais nós estamos cultivando, qual que nós estamos trabalhando para produzir. Frutos da carne, Gálatas capítulo 5, 22 e 23, frutos da carne, ele diz, ora,
as obras da carne, ou os frutos da carne, são manifestos. Ele fala, é imoralidade, diga imoralidade, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, mais forte, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E falando dos frutos da carne, ele fala, eu os advirto, como antes eu os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E Paulo está falando para uma igreja, dizendo que tem crente que está interessado em produzir estes frutos. Mas ele também fala dos frutos do Espírito. E aí eu peço a tua ajuda. Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. Paz. Não, perdi um. Amor. Alegria. Paz. Paciência. Mais forte, amabilidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. E domínio próprio. Quanto a essas coisas, ele diz, não há lei. Então veja, irmão, claro aqui, chega na sua casa e vai lá para Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, e você vai ver lá os frutos da carne e o fruto do Espírito. Quem são os espirituais e quem são os carnais dentro de uma igreja? Os espirituais estão trabalhando para produzir os frutos do Espírito, se esforçando. Não estou falando de perfeição, porque não existe crente perfeito. Mas estou falando de uma luta para você produzir os frutos do Espírito para um crescimento espiritual. Mas aquele crente que não está nem aí para a sua vida espiritual, ele está alimentando a sua carne e produzindo os frutos da carne. E ainda para os interessados neste tema, vale dizer que espiritualidade, olha para mim, preste atenção, espiritualidade não é demonstrada somente com palavras. Não diga para mim que você é um crente espiritual se você só fala que é. Já brinquei aqui, né? E você sabe que é pura brincadeira, que tem gente que tem até uma tonalidade de voz para demonstrar que é espiritual. Quem já viu gente assim, né? Fala tremido, né? Oh, aleluia. Oh, glória. Bom, cada um fala o que quiser. Mas não é palavra que demonstra que uma pessoa é espiritual. Espiritual não é demonstrado somente pela aparência. Tem gente que pensa que ele veste uma roupa e aquela roupa demonstra que vai convencer as pessoas, escute, que ele é espiritual. Escute, ainda que roupa possa ter a ver com a espiritualidade, ela não garante que uma pessoa é espiritual. Espiritualidade não tem nada a ver com a religiosidade. Ou seja, o fato de você ir numa igreja, ter uma religião, professar uma religião, não demonstra que você é espiritual. Espiritualidade não tem nada a ver somente com ritos. Claro que nós dentro da igreja temos ritos, queira você não, nós partimos de um agora há pouco tempo, no nosso louvor, na nossa adoração, levantamos a nossa mão, batemos palma, isso faz parte, mas isso não demonstra que você, não prova que você é um homem ou uma mulher espiritual. Porque tem gente que vem aqui, bate palma, mas vai para o boteco. Tem gente que vem aqui, levanta a mão e depois vai falar da vida dos outros por aí. Vai murmurar, vai mentir, vai trapacear, vai dar... Aqui não tem cheque sem fundo, aqui não tem mais cheque. Existe cheque sem fundo, né, irmão? Não sei se tem, mas vai lá. Vai lá, não paga o funcionário, né? E tem tantas coisas, escute. Então preste atenção, o fato de você participar de um ritual, por mais que seja bonito, não denota e não demonstra que você é um homem espiritual verdadeiro. Meus irmãos, espiritualidade tem a ver com a nossa busca por Deus e as questões espirituais. Um homem, uma mulher espiritual, ele busca a Deus. Busca as questões espirituais. Espiritualidade tem a ver com a obediência à palavra. Ei, irmão, preste atenção. Espiritualidade tem a ver com a obediência à palavra de Deus. Não importa quanto você saiba da Bíblia. Não importa quanto que você conheça da Bíblia. Importa o quanto que você obedece dela.
Espiritualidade não tem nada a ver. Espiritualidade, melhor, tem a ver com colocar Deus e a sua obra em primeiro lugar em sua vida. Escute, quem é espiritual não sabe somente de cor o versículo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas um homem, uma mulher espiritual, escute, vive isso e busca a Deus e as questões espirituais em primeiro lugar. Espiritualidade tem a ver com, escute, com você viver o Evangelho e os ensinos de Cristo. Irmão, escute, por que nós somos chamados cristãos? Porque o sentido desta palavra são pequenos cristos. Escute, então o que nós estamos fazendo? Quando nós nos autodenominamos cristãos, nós estamos imitando Jesus. Escute, espiritualidade tem a ver com o quanto você vive do Evangelho, o quanto que você vive os ensinos de Jesus. Agora preste atenção, a superficialidade de alguns cristãos, a falta de envolvimento com Deus, o desinteresse pelas questões espirituais, leva alguns a viver como se estivesse numa creche. e às vezes, escute, eu não sei se existe eu acho que não existe, inveja nunca é santa, mas às vezes eu fico olhando, como nós estávamos assistindo um jogo ontem, né, do Brasil, torcendo para o Brasil ganhar, levou um vareio de bola, e aí eu fico vendo a pessoa no estádio, e ela começa a chorar no estádio, chora porque ganha, chora porque perde. E aí eu fico pensando, se nós fizéssemos isso com Cristo, se nós nos dedicássemos para Jesus do jeito que eles se dedicam a um time de futebol, nós não jamais viveríamos numa creche. Escute, irmão, nós precisamos entender que nós somos a igreja de Cristo. Ei, somos a igreja de Cristo. Sabe uma coisa? A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Ele é o nosso cabeça. Escute, nós somos o corpo de Cristo. Ele é o nosso cabeça. Esta igreja não pode, nós como igreja do Senhor, não podemos nos portar como uma creche. Sabe por quê, irmãos? Porque preste atenção, esta igreja, ela está sendo preparada como uma noiva. Você sabe daquilo que é a linguagem figurada, como uma noiva, sendo ataviada, sendo preparada. Sabe para quê? Para encontrar com o noivo. Escute, você não pode mais ficar sem um crescimento espiritual. Você precisa buscar mais de Deus. Você precisa buscar mais do Espírito Santo. Você precisa fazer um pacto de se envolver mais com Deus. Sabe por quê? Porque muito breve esta igreja, escute, a noiva vai sair daqui para se encontrar com o noivo. Esta igreja está sendo preparada para a eternidade. Então chega de ser criança espiritual e vamos buscar mais ao Senhor com toda a intensidade. E se você crê nesta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Entendeu a palavra até aqui? Levanta a mão direita e diga: eu entendi. Estou pregando para a igreja ou para a creche? Igreja ou creche? Igreja. Quem é da igreja, levanta a mão e diga: sou da igreja, pastor. A igreja de Cristo. Se igreja madura ou creche, se igreja madura, alimento sólido, baseado no texto aqui. Igreja madura, alimento sólido. Se creche, a alimentação é leite. Diga leite. Agora diga leite. É bom, né? Essa mistura aqui, porque a gente aprende tudo, né? Eu entro aqui na entrada, tem uns irmãos, não vou dizer no que eles são, mas eles falam assim para mim: bom dia. De onde que eles são, irmãos? Bom dia. Explicando para o pastor Michel o que era a igreja aqui na Imigrante. Aí eu falei para ele: pastor, você não tem ideia, aqui tem de tudo, todos os lugares do Brasil. Sim ou não? Quem tem mineiro aqui? Não tá. Aqui mineiro não entra aqui. Tem mineiro aqui? E mais tem aqui? Carioca? Tem carioca também? Tem.
E vai, tem paulista aqui, tem paulista aí, tem paulista aí. Esse é o bom aqui, né, mano? É bom daqui. Mas escute, você pode falar leite, do jeito que você quiser. Se você é igreja madura, você quer alimento sólido. Ei, igreja madura, alimento sólido. Vocês me criticaram aqui porque eu falei que tinha mexicano aqui, o irmão é colombiano, né? Mas tem colombiano aqui também, tem. Aí, ó, consertando que eu fiz errado esses dias aí, cara. Se você é igreja madura, você quer alimento sólido. Se você faz parte de uma creche, o que você deseja é um leitinho. Um todinho, lembra do todinho? Isso é algo que Paulo enfatiza a esta igreja. Ele diz, dê-lhes leite e não alimento sólido. Olha, preste atenção, irmãos, e se frustre comigo. Paulo, um homem com uma revelação extraordinária. Irmão, escute, não existe. Novo Testamento não tem. Novo Testamento não tem. Um homem que teve uma revelação mais extraordinária do que o apóstolo Paulo. Paulo tinha um conteúdo incrível, imagine. Foi ao terceiro céu. Ele fala que ele teve revelações, irmãos, a visão, naquele arrebatamento dele, que ele não pôde trazer para a igreja. Tão forte que era. Você pode imaginar isso? Agora escute, este homem, com essa revelação, com esse conteúdo, com essa profundidade, ele não pôde alimentar aquele povo do jeito que era necessário. Sabe por quê? Pela imaturidade. Porque eles eram menino espiritual. Meus irmãos, uma igreja madura quer a solidez da palavra de Deus. Ei, olhe para mim. Uma igreja madura quer a solidez da palavra de Deus. Uma igreja madura deseja ser alimentada por esta palavra. Uma igreja madura, ela quer, escute, uma igreja, estou pregando para a creche ou para a igreja madura? Quem é a igreja? Levanta a mão e diga, eu sou. Escute, ela quer que as verdades desta palavra sejam pregadas. Se não é uma creche, se é uma igreja de verdade, ela quer o crescimento através desta palavra. Agora, uma creche, quero o leite. O leite. Quer nada profundo. Você não pega, você entra numa creche, você não leva lá um feijão tropeiro. Você mata as crianças. Um suquinho. As minhas netas falam, apple juice. O que você quer? Apple juice. Leva lá um suquinho. Numa creche. Leva um. Paraná chamava um virado de feijão. Ele sabe aquele negócio? Você pega, minha mãe fazia, pegava um feijão que ela já tinha cozido, colocava numa panela, fervia aquilo, jogava uma farinha de milho e depois fritava um ovo em cima daquilo ali. Era um virado de feijão com ovo. Você comia, meu irmão, e aí você podia fazer igual Elias, andar 40 dias e 40 noites. Porque era, escute, um alimento sólido. Escute, é só para adulto. Crente infantil não quer comprometimento com a palavra. Crente infantil não quer o confronto com a palavra. Crente infantil não quer o conhecimento da palavra. Mas escute, irmãos, por isso é que nós temos visto por aí uma geração de crentes fracos espirituais sendo levado por qualquer vento de doutrina.
doutrina. Pela falta de comprometimento com a palavra de Deus, tem crente por aí sendo seduzido e levado por qualquer vento de doutrina. Por isso é falta de compromisso com a Bíblia e com a palavra de Deus. O que nós vemos são crentes que não resistem às tentações e não resistem às provações. Escute, tentação e provações são duas coisas diferentes. E crente que não tem comprometimento com a palavra, que só toma leitinho, ele não resiste às tentações. O diabo oferece alguma coisa para ele e ele aceita de imediato porque não tem firmeza na palavra. Um crente, irmãos, imaturo, que gosta de leitinho, escute, ele facilmente, ele não passa na prova. Deus dá uma prova para ele ser aprovado, para ele crescer, mas quando vem a provação, ele desiste, ele abre mão, ele volta atrás, ele renuncia, porque não tem firmeza na palavra. Por falta de comprometimento com a palavra e por querer aí somente leitinho, escute, tem gente que, ei, olhe para mim, que vira as costas para a igreja na menor dificuldade que ele encontra. Olhe para mim, dá tristeza no coração de um pastor às vezes. Dá tristeza. Por que fulano saiu da igreja? Ah, saiu da igreja, pastor, porque falaram mal dele. O quê? Falaram mal dele. Ele foi para a cruz. Porque ele tem que voltar para a cruz. Nossa maior referência é Jesus. O que aconteceu? Bateram na cabeça dele com uma cana? O que aconteceu? Cravaram ele no madeiro? Não, pastor. Falaram mal dele. Foi embora da igreja porque falaram mal dele. Por que fulano foi embora da igreja? Ah, pastor, ele queria trabalhar em um departamento, que aqui não tem departamento, nós trabalhamos com o ministério, ele queria trabalhar aí no ministério e, imagine como que foi grave o negócio, nossa, foi sério, é mesmo. O que fizeram com ele? Não deixaram ele trabalhar no lugar que ele queria, aí ele foi embora. Por que ele foi embora, pastor? Ah, pastor, imagina, olha que grave, pastor. Ele entrou naquela porta e ninguém cumprimentou ele. O quê? Nossa, não cumprimentaram ele? Não cumprimentaram, ele foi embora. Leitinho. Não tem palavra. Não tem compromisso com a Bíblia. Escute, irmão, eu fiz 64 anos, você celebrou comigo. E durante 64 anos eu vi, durante a minha infância, homens e mulheres servindo a Deus. Ih, irmão, quantas vezes, eu fico pensando quantas vezes eu vi um pastor na minha casa, eu nunca vi. Pergunta se meu pai desistiu da igreja porque o pastor não foi na casa dele, nunca firme. Aqueles crentes eram firmes, irmãos, eram ameaçados. Quem foi crente um pouco mais velho aqui, sabe? A gente ia para a igreja, quem que você era? Você era o crentinho, você era o aleluia, você era o fanático. Era assim que nós éramos tratados, mas nós tínhamos a palavra de Deus, o que nos guiava era a palavra de Deus, o crentinho, o aleluia, mas os crentes estavam lá fervorosos, buscando a Deus, adorando a Deus. Pastor cumprimentava, não cumprimentava, estava lá adorando a Deus, irmãos. Escute, nós precisamos sair do leite e amar a solidez da palavra. Se você entendeu isso, dê um aplauso forte para ele. Estou pregando para creche ou para a igreja madura? Escute, a creche, olha para mim, a creche, e você sabe o que eu estou falando, porque você está vendo por aí. A creche prefere o show ao invés da palavra. A creche gosta de show. Prefere o show ao invés da palavra. A creche não se contenta com a palavra, ela também quer o entretenimento. A creche quer entretenimento. Se a igreja não tiver um nome de vez em quando, famoso, uma coisa assim moderna, a creche ela não subsiste porque ela quer o entretenimento. A creche facilmente troca as verdades bíblicas pelas mensagens motivacionais. Escute, a creche ela troca. Se tiver um cara bom aí falando
de motivação, ele troca a palavra de Deus. Escuta, eu não estou falando que essas coisas são mal, pelo amor de Deus, não me mal interpreta. Estou dizendo, sabe o quê? É que nós não podemos trocar aquilo que está na palavra de Deus por mensagem, por discurso motivacional. A creche, ela tem que ter sua consciência. Creche ou igreja aqui? Levanta a mão. Igreja, levanta a mão. Diga igreja. Tem gente que não levantou a mão, estou desconfiado de você. Levanta a mão, diga igreja. Agora sim, escute. A creche quer ter a sua consciência massageada através de um discurso bonito e bem elaborado, ao invés do confronto da palavra de Deus. Escute, irmão, nós precisamos aprender a amar esta palavra e a esperar. Ei, olhe para mim, e a esperar, diga esperar. Esperar que esta palavra nos confronte. Você tem que querer que ela te confronte. Tem que querer, porque escute. O confronto, ele precisa acontecer para que você possa crescer espiritualmente. Não adianta, irmãos, escute, eu sei que às vezes, de repente, não é confortável você escutar meus gritos, mas eu posso elaborar para você assim, um sermão bonito. Claro, irmãos, se eu quiser eu monto com essa artificial aí, a inteligência artificial, se eu quiser eu peço para eles, aí me dão um sermão lindo, bonito, eu trago para você aqui, e aí você sai e continua a mesma coisa. Você não quer isso, você quer um pastor que abra a Bíblia, pregue para você a palavra, confronte com aquilo que está errado, para que você cresça e seja arrebatado quando Jesus vai buscar a igreja. Irmão, olhe para mim, não há promessa de crescimento para a creche, é o que você vê aqui no texto. Não há promessa de derramamento de poder para uma igreja que se porta como uma creche. Não há promessa de intimidade. Ei, olhe para mim, não há promessa de intimidade com Deus para uma igreja que se porta como uma creche. Escute, não há promessa sobre vitória sobre o mal, sobre o diabo, para uma igreja rasa na palavra, uma igreja que se porta como uma creche. Não há promessa para esse tipo de igreja. Escute, tem gente aqui, olhe para mim, presta atenção, se batendo na vida espiritual, porque escute, está tomando um leitinho ainda, e não quer ser confrontado pela palavra, e não ama a solidez da palavra, mas a minha gratidão, aleluia, levanta a tua mão e diga aleluia, a minha gratidão, que eu estou ministrando para uma igreja, eu não sei quanto tempo Deus vai me permitir ministrar, mas eu sei que você quer que eu continue ministrando para você a palavra de Deus. Não são as palavras bonitas, não é uma eloquência, não é um sermão bem elaborado, mas é a palavra que vai trazer crescimento e vai te levar ao céu, à eternidade com Cristo. E eu gosto daquilo que o escritor dos Hebreus diz, pois ele diz assim, sobre a palavra, diz, pois ela, a palavra é viva e eficaz, é afiada, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ei, irmão, olha para mim, ó. Aqui, ó. É viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções. Preste atenção. Preste atenção. Aqui, a figura aqui, é do sacerdote preparando o animal para o sacrifício. E a gente pensa numa espada aqui grande, mas não se trata de uma espada. Quantos conhecem punhal aqui? Nossa, agora foi longe, hein? Punhal. Uma faca que corta dos 2 lados. Já viram um açougueiro cortando? Separando, dividindo. É isso que a palavra faz. A palavra, ela trabalha assim, por isso que ela é viva e eficaz. E ela vai cortando. Escute, tem coisa na sua vida que precisa ser cortada, tirado, está errado, precisa sair. Ei, está errado, precisa sair, a palavra que tira. Ela é cortante e ela vai separando, o sacerdote separava, isso pode para o sacrifício, isso não pode, o que não pode queima.
não pode para o sacrifício, isso é uma parte impura, considerada por Deus, então não vai para o sacrifício. Pode queimar isso aí, irmãos. Eu fico pensando, é isso que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. Ela vai separando, tirando o que não pode ir para o sacrifício. Sabe por quê? Porque nós somos o sacrifício vivo, aleluia, e é por isso que nós temos que ser apresentados diante dele, oh, aleluia, com perfeição. E é a palavra que trabalha a nossa vida, e eu dou graças a Deus pela paixão que esta igreja tem pela palavra. Será que a gente pode por um segundo louvar a Deus? Aleluia. Levante a tua mão e adore a Deus. Diga, Senhor, obrigado por estar falando comigo. Diga, está duro, mas eu estou aguentando. Diga, está duro, mas eu estou aguentando, porque eu quero me aperfeiçoar. Aleluia. Eu termino esta palavra. Escute. Desafiando você. Ei, olhe para mim. Desafiando você a buscar maturidade espiritual. Desafio você a empreender uma busca por Deus e pelas questões do reino. Desafio você a partir de hoje a se negar, escute, se negar a ser uma criança espiritual. Você pode fazer uma declaração de fé comigo? Pode? Diga eu. Mais forte, diga eu. Não quero ser uma criança espiritual. Diga comigo, chega de leitinho. É que desafio você nesta manhã a iniciar um processo para um crescimento espiritual. Irmão, escute, olhe para mim, preste atenção. Você não pode ficar anos numa igreja. Tem gente, irmão, se aposentando dentro de uma igreja. E aí, irmão, o que você tem feito para Jesus? Indo na igreja aos domingos. Você está falando só indo na igreja aos domingos? Você acha que isso é suficiente para aquele que ficou pendurado no Calvário por você? Pergunta para um irmão, qual foi a última vez que você tratou com alguém de ordem espiritual? Esses dias eu perguntei aqui, ministrei aqui sobre alguém ser impactado. Ei, alguém ser impactado por você. Até quando que você vai continuar numa igreja sem impactar a vida de ninguém? Sem ganhar uma alma para Jesus. Eu não quero levantar um questionamento aqui, até porque eu não quero deixar ninguém com a consciência pesada. Mas qual foi a última vez que você orou por alguém? Qual foi a última vez que você pegou alguém que estava doente e falou, irmão, eu vou orar, o meu Jesus aqui cura. Eu vou orar por você aqui, Jesus vai te curar dessa enfermidade. Qual foi a última vez que você orou por alguém? Irmão, para de leitinho. Você precisa crescer. Tomar um posicionamento de igreja. Não, eu vou fazer, eu vou pregar, eu vou ganhar alma, eu vou orar, eu vou impactar alguém. Desculpa a repetição, mas ela é necessária. A igreja está cheia de mimimi. Eu não gosto, eu não quero, tem que ser do meu jeito, tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquele jeito. Cadê a solidez espiritual dos crentes? Agora preste atenção. E aí, para ensinar quem prega aqui nesse púlpito, quando fala que está terminando, tem que fazer o quê? Terminar. O ensino de Paulo, que nos ensinou aqui através desse texto, relacionado à maturidade espiritual, lá em Coríntios 13, ele fala assim, quando eu era menino, falava como menino. Tem um tempo. Quando eu era menino, falava como menino. Pensava como e raciocinava quando menino. É um tempo, tem tempo de criança. Você entra na sua vida espiritual, você recebe Cristo como seu Salvador e você é um menino espiritual. Eu respeito. Está crescendo espiritualmente. Graças a Deus, deu o primeiro passo. Mas você não pode continuar uma vida toda como menino espiritual. Ele diz assim, quando me tornei homem, sabe o que ele fez?
deixou para trás as coisas de menino. Tem gente que está há anos no Evangelho, há anos no Evangelho, e não deixou coisa de menino ainda. Ainda está cheio de mimimi. E eu posso falar de criança, que eu tive a minha filha, diga-se de passagem, eu vivi intensamente a infância da Suzana. Eu me lembro uma vez que nós morávamos aqui numa cidade chamada Davie, e estava chovendo muito. Eu não preciso falar para você da chuva da Flórida. Quando chove, chove. Sabe o que eu fiz? Eu fui para fora, e eu e a Suzana brincando na água suja do estacionamento. Chuva. E nós e os vizinhos americanos com o olho desse tamanho na gente, sim. Depois eu me lembro que uma menininha falou assim, aqui da igreja, falou assim, meu pai nunca brincou comigo na chuva. Aí o pai dela acho que teve que brincar com a criança na chuva. Era menina, coisa de menina. Cresceu, tá uma mulher, acabou, não brinco mais com a Suzana na chuva. Ainda que eu já fiz esse negócio de travar o carro na hora que está chovendo, é legal, não é, irmão? Está chovendo, a pessoa vem correndo e você trava o carro. Ai, que alegria. Isso você pode fazer com criança, com adulto. É bom, pode fazer, que não é pecado. Se a tua mulher não for brava, pode fazer. Agora, se ela for brava, cuidado. Criança, passou. Brinco com as minhas netinhas, vocês viram umas fotografias? Ei, eles escolheram as fotos para mostrar aqui. Porque tem foto que não pode mostrar aqui daquilo que eu faço com a minha neta. Esses dias elas resolveram que ia me maquiar. Você pode imaginar um velho como eu maquiado? Daqui a pouco a Giovana e a Larinha tão grande. Acabou as coisas de criança. Mas para muita gente aqui não acabou as coisas de criança. Ele vive como se tivesse um ano de fé ainda. E até quando você vai continuar assim? O pastor tratando você como se fosse um babá. Tem gente que precisa de babysitter, não precisa de um pastor. Babysitter, tem que ficar. Ô irmão, o que você gosta? Como é que eu tenho que fazer para te agradar? Creche não, nós somos a igreja do Senhor. Comprada, lavada, remida pelo sangue de Cristo. Somos a noiva do Cordeiro. Ele está nos trabalhando para aquele grande momento. Aqui não tem criança. Ei, se você decidir ser parte dessa igreja, saiba que você vai ser parte de uma igreja de verdade, porque isso aqui não é uma creche. Isso aqui é uma igreja madura, pronta para encontrar com o seu Senhor. Levante a tua mão e adore a Deus. Aleluia. Eu falei adore a Deus, não olhe para o relógio não. Adore a Deus. Levante uma das suas mãos. Levante uma das suas mãos. Faça um pacto aí com a mão levantada. Diga, Senhor, eu quero crescer, quero amadurecer. Não posso ser mais criança espiritual. Dá mais, irmão, não tem mais. Escute, Jesus está voltando. Você não pode mais brincar de ser crente. Não pode brincar de ser crente. Tem que ser maduro espiritual. Tem que enfrentar. Então eu quero te dar a oportunidade para você levantar a tua mão agora, fechar os teus olhos. O irmão está com medo de fechar os olhos, levantar a mão? Tem muito dinheiro nessa carteira, tem medo que isso é roubado? Levanta a mão. Aleluia. Deus está falando ao teu coração. Aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é levante a mão de teu poder.